Lobo Xavier acha que a liderança de Pedro Nuno Santos encolhe o PS. Francisco Mendes da Silva admite que quando Passos Coelho fala, a direita suspira. Ricardo Paz Mamed explica que defender os direitos laborais dos trabalhadores estrangeiros que imigram para Portugal é também uma forma de defender os direitos dos trabalhadores portugueses. Para a rubrica Papel Selado, deparámos-nos com isto, uma entrevista no Expresso com um professor de Política Social numa universidade da Irlanda, Rory Harden, que diz isto: o neoliberalismo arrasou a habitação. Esta é mais uma edição dos comentadores, hoje com Nuno Ramos de Almeida e Pedro Tadeu. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Hoje a Paula Cardoso foi comemorar o Natal mais cedo, ficámos só nós os dois, João Champolot está a ajudar-nos na realização. Vamos começar esta nossa conversa, este nosso debate, com uma afirmação de Lobo Xavier no rescaldo da eleição para secretário-geral do PS de Pedro Nuno Santos. Lobo Xavier comenta essa eleição dizendo que o PS diminuiu o seu espaço de influência. Vamos ouvir. Eu tenho a ideia de que o Pedro Nuno Santos encolhe o PS. Encolhe o PS quer dizer, ocupou-se durante tanto tempo a mostrar as diferenças entre ele próprio e António Costa e o governo de António Costa, entre ele próprio e, digamos, entendido como a esquerda, ou a esquerda mais esquerda, e o centro-esquerda mais moderado ou mais pachorrento de António Costa, que agora, depois de ganhar as eleições, aproveito até para dar os parabéns à Alexandra, sinceramente, depois de ganhar as eleições, obviamente, me parece que tem menos espaço do que o líder do PS que estava antes. E tem menos espaço por essa forma, como escolheu posicionar-se ao longo do tempo, mas também porque tem uma opção de partida a favor de uma coligação à esquerda. Obviamente, tem a ideia de que se o PS ganhar as eleições não ganhará com votos suficientes para fazer um governo, e enquanto a opção geringonça era, no tempo de António Costa, uma opção pragmática, realista e até num certo sentido cínica, para Pedro Nuno Santos é à partida uma opção de que ele gosta. Nuno, o problema é a geringonça? É o problema de Pedro Nuno Santos? Não sei, eu acho bastante interessante esta intervenção porque há partes que não são respondidas. A primeira que não é respondida é assim: se o PS não tiver maioria absoluta, com o que é que Lobo Xavier pretende que o PS se vá unir? Com o Chega? Com o PSD? Ambas me parecem bastante complicadas. A do PSD parece-me obviamente complicada, porque seria um governo de bloco central, o que criaria um desequilíbrio no sistema que tem vivido desta alternância sem muita alternativa. A do Chega não me parece crível, portanto, quer dizer, dificilmente a política de alianças do PS não passará por tentar aliciar os partidos à sua esquerda e esses tentarem, enfim, estabelecer determinadas metas que um governo do PS possa cumprir. E a segunda parte é a parte do o Pedro Nuno Santos encolhe o PS. O que tem encolhido o PS é o facto de governar sempre com características de centrão. Isso é que tem de facto encolhido o PS. O PS encolhe porque não resolve nem o problema da habitação, nem o problema dos serviços públicos, nem o problema dos salários. E isso tem encolhido bastante o PS, e isso é demonstrado pelo facto de, depois de 2 anos de maioria absoluta, o PS consegue dar um tiro no pé do tamanho de canhão e consegue estar, neste momento, muito abaixo da maioria absoluta. A mim também me faz confusão esta conversa sobre o PS e a possibilidade de uma aliança à esquerda, dando como adquirido que isso, se o PS precisar disso, que isso se monta muito facilmente. Quer dizer, é algo que de facto me ultrapassa um bocadinho. Esperar que PCP e Bloco vão aceitar ajudar o PS a manter-se no governo sem qualquer tipo de condição, não é? Ou seja, há nestas pessoas mais à direita há uma questão de princípio, que é uma aliança à esquerda que tome conta do poder em Portugal é uma coisa má.
independentemente depois digamos, das ideias e dos programas que estarão em cima da mesa se essa aliança realmente acontecesse. Por outro lado, parte sempre do princípio que o PS conseguiria fazer isso sem grande dificuldade. E eu imagino, aliás, esta semana Paulo Raimundo falou nisso, na questão, por exemplo, do Código de Trabalho, das alterações da legislação laboral, se este Pedro Nuno Santos aceitaria aquilo que António Costa recusou, nomeadamente alterar o Código Bagão-Félix, que é algo que desequilibrou completamente a força do trabalho face à força do capital nas relações laborais em Portugal. E isso é um exemplo de como só resolvendo a prioristicamente algumas destas posições é que essa aliança será possível. E não sei se este PS Pedro Nuno Santos, sinceramente, tem condições para isso, até porque ele cada vez mais, a expressão que se usa nos comentários políticos que eu mais ouço está a tentar recentrar-se. Ou seja, está cada vez a assumir mais compromissos com o lado direito da política portuguesa, o que não augura nada de bom. Mas enfim, isto ainda vai a posição no adro, vamos ver como é que evolui. Mas é de facto espantoso o medo de uma aliança de esquerda que estas pessoas têm, como se isso fosse a chegada do diabo, não é? Eu lembrei-me agora da história do diabo. Das poucas coisas que me faz pensar que às vezes Pedro Nuno Santos pode vir a ser de esquerda é o amor que Lobo Xavier lhe dedica. É assim a única coisa que me faz pensar que pode-se pequenina. E a propósito do diabo, apareceu o Passos Coelho esta semana. O homem que tinha medo que viesse aí o diabo fez alguns comentários à porta de um tribunal, por razões onde ele foi a testemunhar, não há nada contra ele, e, entre outras coisas que ele disse, falou da possibilidade de uma aliança do PSD com o Chega, indiretamente, não diretamente, e disse também que António Costa saiu do governo ou demitiu-se por incêndio à figura. Isto levou o Francisco Mendes da Silva a fazer alguns comentários sobre este assunto. E a minha pergunta é, quando Pedro Passos Coelho fala, o centro-direita suspira? Visivelmente sim, o que não é bom para o centro-direita, nem para o atual incumbente, que é Luís Montenegro. Mas sobre a intervenção de Pedro Passos Coelho, convém dizer o seguinte: é objetivo que António Costa não se demitiu por indecente e má figura. O que não quer dizer que não a tenha feito ao longo destes 2 anos de maioria absoluta. Demitiu-se, mesmo que aproveitando uma oportunidade porque estava farto, provavelmente, possivelmente, não sei, diria que pelo menos em parte isso aconteceu, demitiu-se por ter sido envolvido na Operação Influencer, aquilo que ficou conhecido como Operação Influencer. Mas como eu disse há pouco, também é objetivo que António Costa foi progressivamente, ao longo destes 2 anos, fazendo essa indecente e má figura, que não é uma expressão também especialmente ofensiva. É uma coisa que se costuma dizer coloquialmente sobre pessoas que se portam mal, ou que se comportaram mal, ou que foram... Eu era capaz de dizer que Pedro Passos Coelho fez uma indecente e má figura. Claro, aliás, é bastante consensual que António Costa fez indecente e má figura nos últimos 2 anos. Os portugueses acham-no, porque se repararem, o António Costa está a ser colocado agora num pedestal como se fosse um santo de que toda a gente gosta. Mas em menos de um ano, o PS passou de uma maioria absoluta com quase 42% para sondagens que o colocam nos níveis de José Sócrates em 2011. Eu acho curioso também aqui... Eu acho curioso a identificação do Daniel Oliveira com uma crónica que eu li. O Francisco Mendes da Silva a dizer que o António Costa agora está feito eu agora já me perdi a expressão, era feito um santo, estão a santificar António Costa. Sim. E o que eu acho é que à direita estão a santificar Passos Coelho, quer dizer, é absolutamente incrível que Passos Coelho, que saiu do poder com uma recordação para os portugueses péssima, os anos da Troika, uma série de medidas sociais negativas, perda de rendimentos, o problema da taxa social única, mesmo alguns problemas de licenciatura de Miguel Relvas, portanto uma coisa estilo casos e casinhos, enfim, teve de tudo o que António Costa também teve, não é? Em muitos aspectos. E, no entanto, passados estes anos, aparece para a direita com uma figura que poderia dar a volta a isto,
o que aliás deve ser um problema para o Luís Montenegro, e digamos, há aqui uma mania muito portuguesa de que as pessoas, quando estão retiradas, as pessoas públicas, as personagens públicas, quando estão retiradas há algum tempo, depois as pessoas passam a ter saudade delas, mesmo quando foram terríveis, não é? E isso acho, de facto, um fenómeno muito curioso. De qualquer maneira, sobre a substância política disto, o que me parece é que Passos Coelho continua, embora moderadamente e pontualmente, a querer marcar o ritmo da direita portuguesa e a preparar um hipotético regresso. Então, se Luís Montenegro perder as eleições, está certinho que o homem vem aí. E isso vai ser um fenómeno curioso e trará certamente uma direita diferente, uma direita que, me parece, será capaz de se unir mesmo com o Chega e tudo. Bom, eu estou quase de acordo com a ideia do indecente e má figura, porque acho que a outra ideia de simplificação, que António Costa foi-se embora porque há um célebre parágrafo que o coloca numa investigação, sabe-me a pouco, porque de facto se o governo tivesse força, se o governo tivesse a trabalhar e a resolver um conjunto de problemas gerais, se o governo não tivesse tido uma sucessão do ponto de vista político de casos e casinhos, parece-me difícil, embora a situação seja complicada, que um parágrafo que refere que há uma investigação ao Primeiro-Ministro, até por o seu nome ter sido utilizado, o fizesse cair. E, portanto, acho que o problema destes governos, apesar de aparecer muitas vezes como razão da sua queda os casos e os casinhos, são, de facto, a indecente e má figura que fazem nos problemas concretos e em relação aos problemas concretos das pessoas. Acho que há uma dificuldade enorme na atual política dos governos terem uma margem de autonomia tal que permitam ter diferença e resolver os problemas. Não quer dizer que o PS quisesse ter esta diferença, mas quer dizer que um sistema político que exporta fora do quadro da democracia as principais decisões do ponto de vista económico e financeiro e de investimento, torna complicado a margem de manobra dos governos. No entanto, obviamente que os governos podiam ter feito melhor. Por exemplo, este podia, em vez de ter, quando orçamentou já cortes muito grandes no investimento, quando orçamentou já uma forma muito restritiva do orçamento, podia não ter ido para além e ter ficado com 2 mil milhões para gastar no último ano. Mas acho que, de facto, aquilo que faz um pouco cair o governo é não ter conseguido utilizar a maioria absoluta para fazer qualquer coisa. Eu estou de acordo com a tua descrição, mas acho, só dizer uma nota, acho mesmo que António Costa se demitiu por causa daquele parágrafo. Acho que ele entende mesmo que um Primeiro-Ministro não pode estar a ser investigado. Sim, mas isso significa dar, a partir de agora, direito de pernada ao Ministério Público sobre qualquer governo e sobre qualquer titular de cargo público. O problema é verdade, mas o problema é que também, como o Ministério Público aparentemente fez a asneira nesta investigação, nunca mais nenhum Primeiro-Ministro vai admitir quando aparecer um parágrafo destes. É a ideia que eu tenho. Mas acho que António Costa acredita mesmo que devia ter feito aquilo. Vamos ver, porque o Ministério Público tem uma forma muito engraçada de fazer relações públicas, e eu li o Expresso hoje, e o Expresso hoje diz que eles têm agora umas fantásticas equipas que vão despachar o tutti-frutti com vários políticos do PS e do PSD, depois de estarem 7 anos parados, vão despachar, vão julgar José Sócrates em março, durante as eleições, e isto parece-me tudo menos justiça, para além de me parecer impossível, e muita política. E lamentável tudo. Bom, vamos a outro assunto, talvez muito mais sério, se calhar, do que este. Ricardo Paes Mamed, peço desculpa, comentou com um ângulo de abordagem um pouco diferente do que é habitual, um relatório sobre a imigração em Portugal. Vamos ouvir. Há quem culpe os imigrantes pela situação em que vivem. São pessoas que vivem em situações degradantes, que vivem sem higiene ou que trabalham a custos muito baixos e sem limite de horários. Bom, isso é uma coisa que nos devia preocupar, quer por causa da vida dessas pessoas, mas também por causa dos estándares
mínimos fundamentais do que são as condições de trabalho. E, portanto, eu não sou favorável a grandes fluxos migratórios se isso não for acompanhado de uma grande capacidade de dar resposta a essas populações, seja pela capacidade de efetivar os seus direitos laborais, quer dizer, aquelas situações das estufas do Alentejo são situações inadmissíveis e que não pararam, continuam a existir. E são coisas que não é admissível. E que, como não é admissível, também é a situação em que muitas dessas pessoas habitam. Vimos isso, mais uma vez, no Alentejo, vimos isso no centro de Lisboa, e, portanto, nós temos de corresponsabilizar também que os empregadores que precisam de trabalhadores para responder às suas necessidades, é preciso corresponsabilizá-los também por garantir condições de trabalho dignas e condições de habitação dignas. Não pode ser uma coisa que fique simplesmente ao encargo do Estado. Quer dizer, nós não podemos dizer que o Estado não serve para algumas coisas, mas depois, quando é preciso regular os problemas sociais associados à imigração, acharmos que o Estado é que tem de resolver os problemas todos. E, portanto, eu creio que nós devemos ter preocupações em fazer acompanhar estes fluxos migratórios de recursos públicos e privados para garantir não apenas a dignidade das pessoas que vêm trabalhar, mas também para garantir que o princípio de que as regras laborais e os princípios do respeito pela pessoa humana são universais, temos de garantir que eles são efetivamente aplicados. Nuno, que suscita este comentário do Ricardo Paes Mamed? Suscita-me várias coisas, quer dizer, eu acho que há muita gente que aposta neste quadro da imigração clandestina sem direitos sociais e sem direitos políticos. Ela é explorada de várias maneiras. Uma das maneiras que é explorada é que pessoas sem direitos sociais e sem direitos políticos são pessoas que trabalham à margem do quadro do trabalho normal e à margem desses direitos. O que é que elas permitem? Permitem, na prática, que sejam exploradas de tal maneira que embarateçam o custo de trabalho e que pressionem, como um exército industrial de reserva, todo o resto do trabalho para baixo. Isto é um aspecto. Segundo aspecto, elas tornam-se, dada a sua situação de exclusão, dada a sua situação de miséria, uma espécie de alvo apetecível para criar uma teoria da grande substituição que não corresponde a nada. Isto é, nós vamos ver na Europa e dos 446 milhões de habitantes, apenas 5,3% são imigrantes do fora dos países da União Europeia. Apenas 5,3%. E, no entanto, aparecem por todo o lado partidos extremistas em que extremistas de direita, em que a primeira objetivo é colocar o outro, colocar o imigrante como o inimigo e como o sub-humano e a partir daí desenvolverem uma forma de capitalismo que é uma forma de capitalismo ainda mais explorador, mais repressor e autoritário em relação a estas questões da imigração. A imigração serve-lhes como uma forma de criar um clima de maior injustiça, de maior desigualdade e de colocar os imigrantes, à conta dos imigrantes, colocar um Estado quase policial e securitário. Não é novidade, isto é, este procedimento foi usado em relação aos judeus nos anos 30, mas é um procedimento que, do meu ponto de vista, só tem um caminho. É que as pessoas que trabalham e vivem, por exemplo, em Portugal, têm que ter direitos sociais e políticos, têm que ter condições de vida e de trabalho iguais aos portugueses e com capacidade de as melhorar com o resto das pessoas que vivem e trabalham em Portugal. E, coincidentemente, a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu aprovaram agora umas medidas para reduzir a imigração que me parecem bastante preocupantes, quer na forma, quer no conteúdo. Mas isso, e em França, algumas parecidas com o que propunha a extrema-direita. Exatamente. Já agora eu vou só mostrar aqui a imagem da notícia que originou, uma notícia do Público que originou esta intervenção do Ricardo Paes Mamed, e que mostra que os imigrantes contribuem positivamente para a economia, nomeadamente na questão da segurança social. O título, aliás, usado pelo Público, é Imigrantes deram mais de 1.600 milhões de lucro à segurança social. Trata-se da citação de um relatório do Observatório da Imigração em Portugal, que
também demonstra, com vários quadros e números, que os imigrantes ganham menos do que os portugueses, pagam mais segurança social do ponto de vista percentual ou do ponto de vista em relação àquilo que ganham do que os próprios portugueses, faltam menos, enfim, são um ativo positivo para a economia, isto independentemente depois da questão das condições humanas onde vivem, das condições de vida que têm e da exploração que são sujeitos. Portanto, mesmo assim, são um contributo positivo para a nossa sociedade e ilumina este estudo aquela tese da André Ventura e companhia de que há aqui subsídio à dependência e que vem para cá para sacar o deles e explorar os portugueses. É mentira. E parece-me também relevante esta abordagem que o Ricardo Paes Mamed deu quando ele refere, a dada altura, que os direitos laborais, a defesa dos direitos laborais, do mínimo dos direitos laborais para estes trabalhadores, serve também para defender os trabalhadores portugueses, porque se começa a espalhar a ideia de que esses direitos laborais podem ser diminuídos, torpedeados, alterados, acabará por cair para cima dos portugueses. Aliás, na sequência daquilo que o Nuno estava a dizer, esta agressividade toda da extrema-direita que raia a violência sobre a imigração, tal como sucedeu no passado em relação aos judeus, por exemplo, acabará por se espalhar para outros estratos populacionais, não ficará só por aí. Portanto, é preciso pôr um travão nestas medidas em relação à imigração, é também defendermos a nós todos, e creio que era importante as pessoas terem consciência disso. Vamos à nossa rubrica do papel selado? Força! Vamos a isso. Então vá lá. E para esta rubrica do papel selado esta semana, apanhámos uma coisa que nós nunca tínhamos dado por isso. Era uma coisa que nós não sabíamos. Um título do Expresso, a citar um professor universitário da Irlanda, que é entrevistado pelo Semanário Português, e o título que sai é: A crise da habitação é um falhanço de 30 anos de neoliberalismo em toda a Europa e a extrema-direita está a aproveitá-la para crescer. Eu, por acaso, acho que já tinha ouvido alguém dizer isto, mas não era um professor universitário da Irlanda. Vou só ler aqui o primeiro parágrafo para enquadrar a notícia. Rory Hearn, que é o nome deste professor, defendeu para a Irlanda a criação de uma empresa pública de habitação que contrataria trabalhadores à semelhança do Serviço Nacional de Educação à Saúde. Disseram, diz ele, que era uma ideia maluca, mas acredito que se não fizermos coisas radicais, vamos deixar a Europa às mãos da extrema-direita e do autoritarismo e entraremos numa estrada muito obscura. Alerta ao investigador, perito em habitação, direitos e desigualdade. Nuno, então, isto também te surpreende? Afinal, o neoliberalismo falhou na habitação? É engraçado porque ele faz uma análise que diz que os países com pior situação na habitação são aqueles que confiaram nas receitas neoliberais, na não construção de habitação pública, e foram apanhados numa voragem que ele começa a colocar em 1990, que é a transformação das casas como coisas que são feitas para habitar, para coisas que são feitas para investir e que podem existir mesmo sem habitantes. Esta história da financiarização do setor da habitação. E ele coloca, e é uma continuidade em relação à nossa discussão anterior, que porque é que a extrema-direita pode subir com isto? Porque, na realidade, as pessoas são conduzidas a pensar que a situação da habitação se deve à existência de imigrantes que em Portugal vivem em camaratas com 10 pessoas por quarto, ou 5, ou 6, ou 7, e não pela a real questão, que é a financiarização e a utilização, a deslocação daquilo que é o mercado da habitação de aluguer para alugueres de curta duração, alugueres turísticos, e isso altera completamente a situação e cria uma situação política e social em que grande parte das pessoas jovens não têm capacidade de sair de casa dos seus pais, os setores populares não têm capacidade de habitar e criam um descontentamento e uma insegurança muitíssimo elevada. Ele diz que nesta situação os grandes beneficiários são os ricos e politicamente, potencialmente,
os grandes beneficiários é a extrema-direita, que costuma medrar. Medrar é uma palavra engraçada porque faz lembrar outra em situações de grande injustiça social. E, aliás, este problema da habitação, a crise de 2008 começou também com um problema na habitação, e é preciso as pessoas lembrarem-se disso. E a questão do subprime é uma desregulação dos empréstimos para as pessoas comprarem casas, e, digamos, esteve na base de uma crise financeira que tem muito a ver com esta questão do neoliberalismo, ou seja, um descontrole completo, deixar o mercado funcionar por si só, está a levar a situações de ruptura. E a habitação, como toda a gente precisa de uma casa, faz com que seja um mercado imenso, não é? E é isso que tem estado a funcionar. Eu lembro que, olha, para falarmos há bocadinho de Passos Coelho, lembro da Lei Cristas, do tempo de Passos Coelho, e de uma coisa que tentava resolver o problema das rendas muito baixas, que não subiam nunca e que levavam muitos senhorios a terem muitos problemas, mas que, na verdade, o que permitiu foi o fecho de inúmeras casas comerciais no centro de Lisboa antigas que deixaram de ter capacidade para pagar as rendas novas. Muitas pessoas foram, entretanto, despejadas e as casas no centro de Lisboa e do Porto foram... os proprietários passaram a ser empresas que foram comprando essas casas e que investem para um único esquema em que só se pensa na valorização do capital investido e não propriamente nos aspectos sociais que a habitação tem. E estamos com as cidades cada vez mais desertificadas no meio, só habitadas por turismo, e isso é de facto um problema que está a acontecer um pouco por toda a Europa. E ele tem razão, este irlandês, é de facto um problema do neoliberalismo e começa a ser aceito por pessoas, digamos, que tinham muitas reservas sobre intervenções do Estado nesta matéria. Começam cada vez a aparecer mais pessoas dessas, hoje em dia, a virar o bico ao prego e a dizer que afinal é preciso, de facto, que o Estado intervenha, que haja investimento público e que haja controle desta situação. Bom, olha, bom Natal! Bom Natal, e também à Paula Cardoso, que está nas Seychelles. Está nas Seychelles? É, pá. Para apanhar neve e o trenó do Pai Natal, não é? Exatamente. Bom Natal. Bom Natal para todos também, para a semana. Se não formos de férias, a gente ainda vai pensar. Se não formos de férias uma semana, voltamos. Se não, bom ano de 2024 e cá nos encontraremos outra vez. Adeus. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.